Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor, e disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. E aí aqui no 26 em diante, vai relatar aqui, né, que depois disso, Abimeleque foi ter lá com Isaque. Aqui ele vai dizer que né, Isaque chama, né, Abimeleque e fala para ele: por que vieste a mim, né? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio, né? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Aí eles se levantaram de madrugada, juraram de parte a parte, né? Isaque os despediu e eles se foram em paz. Aí no 32 vai falar que nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e dando-lhes notícia do poço que tinham cavado, aquele lá em Bérseba. E aí disseram aqui: achamos água. E ao poço que ele que achou água, né? Ele chamou de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. E aí aqui a palavra do Senhor fala que esse poço ele teve água. E o que nós vamos discursar aqui, né? A palavra do Senhor fala que se você for pegar a história, né, lá em Gênesis 21, 25, a gente vê praticamente uma repetição aqui do que ocorreu com Abraão, né? Parece até a mesma história quando a gente faz a leitura, né? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra, ele sai de Harã e esse caminho a percorrer, né? Então é sobre isso. E com essa fome, Abraão, né, nos dias de Abraão, né, já teve fome, e aí Isaque ele pega e vai para Gerar, né? E aí chegando lá ele tem a mesma ali, né, acaba dando ali de frente com Abimeleque novamente, que já tinham contendido lá com os poços de Abraão, já tinham entulhado os poços de Abraão. E agora parece que ele tá vivendo a mesma situação do pai dele, né? É difícil ter água, né? Tinha muitos vales ali, era deserto, por isso que fala Gerar, né? O Vale de Gerar devia ser uma terra que tinha algumas situações que eram difíceis ali para sobrevivência também, né? De ter água, e ele ainda estava no território do inimigo, né? Porque os filisteus não se davam aí muito bem com o povo de Israel. E aí a palavra do Senhor fala que nesse primeiro, quando ele sai, né, dessa situação de que estava tendo fome na terra, ele vai tentando achar algo ali, né, melhor para a sobrevivência dele e sua família. E a palavra do Senhor fala que eles cavam, né, um poço aqui no versículo 17, né, do capítulo 26, no 17. A palavra do Senhor fala que Isaque ele saiu, né, e ali ele achou campos. Ele se acampou, né, nesse vale, e ali habitou ali. E aí ele começa a cavar poços, na tentativa de ter água, porque onde tem água, né, a gente consegue uma terra fértil, você consegue plantar, colher, consegue sobreviver. Agora imagina uma terra onde não tem água. Como que você vai sobreviver num lugar onde não tem água, né?
E aí fica difícil até a sobrevivência. E a palavra do Senhor fala que ele cavou o primeiro poço e ele chamou de Ezeque, porque teve uma contenda ali, né? Houve uma situação de contenda, porque tudo aquilo que o povo do Senhor coloca a mão é abençoado, tanto que ele cavava e dava água, só que eles contendiam porque tudo que Isaac fazia naquela terra estava prosperando. A palavra do Senhor fala que, lá no versículo 12, né, vai falar que Isaac, ele semeou ali naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então, olha só, ele estava numa terra de inimigos, né, uma terra distante, estava já percorrendo aquele caminho, já, o seu pai já havia... Enfim, o seu pai já havia... fala que eles foram, né, para essa terra e estava naquele caminho que o Senhor já havia preparado, já prometido, né, para Abraão. Abraão sai da sua casa, né, sua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Fala que aqui, mesmo ali no território onde não, né, eles não eram bem-vindos, tudo que eles colocavam à mão, o Senhor abençoava, né? E aí, diz que ele enriqueceu de tal forma que os filisteus ficavam com inveja deles por conta deles serem um povo próspero, né? Tudo que eles colocavam a mão ali, né, crescia, multiplicava, cavava um poço que não tinha, era difícil de ter água, e o Senhor fazia brotar água, né? O Senhor abençoava. Então, esse primeiro poço que houve uma contenda, a palavra do Senhor fala que ele chamou de Ezeque, né? No hebraico, essa palavra Ezeque significa contenda. E o segundo poço, ele vai chamar de Sitna, porque também houve uma outra inimizade, né? E Sitna significa inimizade no hebraico, porque significa aí uma situação também de acusação. Essa palavra, ela conota, né? Dá esse sentido, né, de Sitna, porque teve ali uma inimizade e no sentido também de acusar. Tanto que a gente pega aqui quando você faz a leitura, deixa eu ver aqui no versículo... onde ele fala, né, que o nome do poço se chamou Sitna, no versículo 21. Então, cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna, né? Que aí seria uma outra situação de inimizade. Então, até então, eles não conseguiram ali, né, formar, assim, alguma... eles não causaram uma boa impressão para os filisteus, que eles não tinham como... eles não gostavam mesmo. Tanto que quando... Isaac, né, continua ali, aí ele sai de Sitna e ele vai para outro lugar, para não, né, já que teve contenda aqui, ele deixou aquele poço e foi cavar outro poço em outro lugar. E a palavra do Senhor fala no versículo 22 que ele partiu dali, cavou ainda outro poço, e como esse, ninguém contendeu, ele chamou de Reobote, né, porque ele disse: agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. E aí esse poço Reobote, ele tem um outro significado no hebraico, né? Que é o alargamento e amplitude. Então, ali ele teve a confirmação de que o Senhor estava ali confirmando que era aquela terra que era para ele ficar. Ele viu também como uma resposta de Deus, porque ninguém contendeu com aquele poço, então ele falou: é aqui que nós vamos ficar. E aí a palavra do Senhor fala que dali ele subiu ainda para Berseba, que era outra, né? Outra parte ali da região de Gerar. E chegando lá, eles cavaram um outro poço, Berseba, que aí ele dá esse nome de Berseba, mas depois que ele recebe lá a notícia que deu água, né? Aí ele fala: o Senhor deu água ali. E Berseba significa fonte, né? E aí ele já viu que o Senhor já abençoou um e agora o outro era fonte. Então, para você gravar na sua cabeça: Ezeque, né, lugar de contenda; Sitna, inimizade; Reobote, alargamento e amplitude; e Berseba, que significa bir, né, fonte; e Sheba, né, que significa sete, quer dizer o que? A confirmação. Então, ele vê ali como o Senhor confirmando, né, a bênção sobre a vida dele, a promessa, né? E aí eu vou discursar aqui sobre Berseba, né? O que a memória, a promessa do que ele fez, né? Do que ele já tinha prometido para Abraão. E Isaac, ele toma isso de tal forma, porque o Senhor, mesmo prometendo para Abraão não estava lá, agora era Isaac. E aí Isaac tem um encontro com Deus lá em Berseba, olha só. Porque no versículo 24 vai falar que na mesma noite lhe apareceu o Senhor. E aí ele disse: eu sou o Senhor de Abraão teu pai, não temas,
porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Olha só, que tremendo. E agora Isaac está vivendo o que? A promessa da bênção que o Senhor já tinha proferido ali para Abraão. E agora Isaac está vivendo essa bênção na vida dele e na vida da sua geração. Se a gente for pensar, vale, né? Que muitas vezes são lugares difíceis de passar, de encontrar água, sobrevivência, né? Então, Gerar ali foi essa cidade onde o Senhor também prosperou eles ali, na terra do inimigo, né? E aí eu coloquei aqui que Gerar, né, é a principal cidade dos filisteus. Então, se você for analisar, era uma cidade de inimigos, onde só tinham ali as pessoas que odiavam mesmo o povo de Israel, porque eles eram tão prósperos que eles acabavam causando ali inimizade por eles colocarem as mãos e Deus abençoar. Tanto que quando ele chega a Berseba lá e cava esse poço de novo, e vem água, Abimeleque já vai atrás de Isaac para falar com ele, a gente viu aí que Deus é com vocês, então prepara aí um banquete e promete que vocês não vão nos ferir, porque eles já estavam com medo já do povo lá de Isaac se multiplicando na terra deles, e eles já ficaram com medo de ter lá uma guerra. Então eles vão lá no sentido também de apaziguar, né, de trazer ali um momento de paz entre eles, né, para não haver mais a contenda, a acusação, né, e aí para haver agora a paz. E aí eu trouxe aqui algumas coisas que o Senhor até ministrou, né, pra gente aplicar na nossa vida, né, o que é Berseba na nossa vida, né, a Berseba, né, essa cidade, ela é o que? Uma cidade, é um caminho a prosseguir, é um caminho a trilhar. Então, Berseba, quando eu falo de Berseba, eu tenho que lembrar que Abraão saiu da sua terra, lá de Harã, né? E quando ele vai chegar até Berseba, ele percorreu um caminho, né? Tanto que Isaac até repetiu a mentira que Abraão mentiu lá também para Abimeleque não matar ele, porque ele ficou com medo quando estava na terra do inimigo, com medo dele sofrer a retaliação. Então, Berseba era um caminho a percorrer. Então, agora Isaac está chegando ali numa terra, num caminho que Deus prometeu para Abraão, ele está percorrendo essa cidade. E aí você vê que depois de tantas lutas ali, ele chega a Berseba. Então, Berseba é um lugar de encontro com Deus, olha só. Né? Então, é um lugar onde eu me encontro com Deus. O Senhor, ele traz à memória a promessa dele na minha vida, porque ele traz aqui à memória a promessa dele que ele fez a Abraão. E nós somos frutos dessa promessa, né, de Abraão, né, essa promessa de que o Senhor será conosco para não temermos, né, de que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, Berseba, ela significa também esse lugar da promessa, né, um lugar onde o Senhor testificou a promessa e confirmou, porque a palavra do Senhor fala aqui que quando ele põe o nome de Sheba, né, que é no hebraico significa Sheba, esse é o nome do poço que ele cava e dá, o último, né, ele cava e dá água, que além de ser uma fonte a jorrar, esse poço, o significado de uma fonte a jorrar, é também o significado de juramento que o Senhor fez, de confirmação, que é a repetição dessa sentença que o Senhor prometeu. Ele fez a promessa, eu multiplicarei a tua descendência, né? Eu serei contigo, não temas. Essa repetição, ela já é essa promessa. Por isso que ele coloca o nome de Sheba, né? Que Deus já está falando isso já mais de 7 vezes. Então a palavra Sheba, ela tem significado de 7 vezes, né? Que é como se fosse um juramento, né? Deus, por isso que a palavra fala, né? Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus, ele se agrada em ficar repetindo, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou alcançar a tua casa, a tua família. Então, o Senhor, ele vai repetindo isso para a gente não desistir. Então, Berseba, ela é um caminho a percorrer, lembrando disso, para a gente aplicar a nossa vida. Nós estamos até aqui porque estamos percorrendo esse caminho, né? Estamos alimentando as nossas vidas com a fonte, né? Essa fonte de água que a gente está cavando, nosso poço ali no escuro. Mas Deus, ele está vendo que cavar um poço, a gente for pensar aqui, não é fácil.
e ele já estava aí passando por vários poços. Então Berseba, ela também é um lugar de perseverança, porque você imagina ficar cavando poço, não deve ser fácil, aquela terra caindo em você, né, aquela lama toda, enfim, né, ou o sol escaldante, né, lá cavando poço, e a água nada, e às vezes tem que ir bem profundo, né, aí o outro puxa você lá de cima, né. Enfim, cavar um poço não é fácil. E eles já estavam cavando aí vários poços, né? E aí, então Berseba também é um lugar de perseverança, um lugar de luta e de perseverança. E aí Berseba também é um lugar de paciência, porque ele teve que aguardar aquela água aparecer, né? Aquela água ela teve que fazer brotar, tanto que ele, enquanto tá lá dando banquete para Abimeleque, aí terminou, dispensou o seu inimigo, deu o banquete pro inimigo, fez a paz com o seu inimigo, e aí o Senhor traz ali, aquele servo vem com a resposta: Isaac, o poço deu água. Olha só, mais uma bênção. Aí Isaac, a palavra do Senhor fala que ele levantou um altar ali, invocando o nome do Senhor, porque ele fala que armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali esse poço. Então, ele levantou ali um altar ao Senhor, ali, em agradecimento, né, por esse poço ter dado água. Então, a Berseba também é um lugar de paciência. Berseba é um lugar de falar com Deus e ouvir a Deus, né? É um lugar da manifestação do poder de Deus, porque você imagina aquela água, né, brotar de um vale, né, de um lugar que tipo, ele cavou, vamos esperar ver se vai acontecer, né? E aí aconteceu ali um milagre. E eu coloquei aqui, Berseba também é um lugar de conquista, né? É um encontro com o passado e com os inimigos, né? Abimeleque foi lá. Então, às vezes você está na sua caminhada, às vezes você vai ter que encontrar com o seu passado e vai ter que resolver a situação do passado com o seu inimigo para você seguir em frente, né? Então, Berseba também é um lugar de alinhamento, né, das nossas situações, às vezes, que ficaram no passado e a gente não ajustou as contas. Então, é um lugar de ajuste de contas, né? Berseba. E porque se a gente for analisar, para Isaac prosperar naquela terra, ele tinha que ter paz com seus inimigos, né? Porque senão eles iam viver contendendo com ele e ele ia viver mudando de lugar. E aí Berseba foi um lugar onde Deus preparou para ele também ali alinhar, ali manter a sua paz ali, comunhão com seus inimigos. E aí eu coloquei aqui, né? Foi um lugar também de reparação de danos, porque poderia ocorrer uma guerra ali em Berseba e aí, né? Enfim, poderia ter dado errado, né? Porque se o Abimeleque vem e ele não dá o banquete, de repente poderia ocorrer uma guerra, né? Mas aí Deus preparou ali aquele banquete, seus inimigos foram em paz ali. E Berseba, gente, também é um lugar de uma fonte inesgotável, né? Essa Berseba é o lugar onde nós estamos aqui, na presença do Senhor, onde tem uma fonte inesgotável, onde a gente se alimenta da palavra, onde a gente come do fruto e a gente vai para a nossa casa para trilhar o caminho até Berseba, né? Para chegar ali até o destino, o objetivo que o Senhor traçou para cada uma de nós, né? Aqui eu coloquei até que Berseba, ele é um lugar onde o Senhor também manifesta a sua presença, nos dando confiança para a gente continuar. É um lugar de não desistência, né? Quando você está em Berseba, ali é um lugar onde você não desiste, onde o Senhor se manifesta de forma sobrenatural, fazendo com que você persevere, que você continue ali enfrentando as situações, né? Tendo a noção da realidade, que a gente tem uma realidade na nossa vida, né? A gente tem uma realidade dos nossos problemas, mas quando você está em Berseba, é um lugar onde você continua sendo alimentado com a fonte inesgotável que o Senhor tem para nós. Amém? E eu coloquei aqui que Deus, ele também esse Deus que nos enche de esperança, nos fará chegar ao destino, né? Ele vai te tirar de Harã e vai fazer você chegar ao destino que ele designou para você, assim como ele fez com Abraão, né? Porque nós somos, eu falei, esse pó de areia aí que Deus prometeu para Abraão, somos nós. Né? Então é um lugar de esperança que faz nós continuarmos, né, a nossa caminhada sem desistir, mas com fé. Amém? E que você possa assim se alimentar, né, dessa palavra, não desistir, né? Cavar poço não é fácil. Aqui tem essa história de Abraão e eu creio que o Senhor deixou para a gente também ter as nossas lutas, né? Quais os poços que nós temos cavado, né? A gente tem lá os poços
numa metáfora, né, de uma forma metafórica aí, né, não é poço visível, mas são situações que muitas vezes se apresentam para nós, que a gente fala, nossa, mais uma vez tem que cavar outro poço, né, e vão entulhar, vão contender, mas Deus é conosco, não temamos, né. E aí eu vou ler aqui o que o Senhor falou para Isaac, né, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Amém? Então Deus, ele tem essa promessa, não só para nós, mas para nossa descendência, para aqueles que estão à nossa volta. E eu creio que nós somos o fruto do trabalho, né, de Jesus quando ele se entregou naquela cruz, né? E a palavra do Senhor fala que ele ficará satisfeito, né, quando vê o seu trabalho cumprido. E assim, eu me alegrei com essa palavra porque Deus, ele se revela de uma forma tão tremenda, né, trazendo sempre a nossa memória, o que dá esperança. E é o combustível que faz nós continuarmos a nossa caminhada.